temos a alegria de receber mais uma vez aqui entre nós o nosso querido Padre Leandro dos Santos. Ele é pároco da paróquia Nossa Senhora da Ajuda em Caçapava, pertence à Diocese de Taubaté. E ele sempre vem aqui com uma catequese muito boa com a gente. Bem-vindo, Padre Leandro, bom dia. Obrigado, irmão Alain, bom dia Letícia. Bom dia. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez na Casa da Mãe e na TV Aparecida. Alegria nossa, Padre. Queria que o senhor começasse falando para a gente, então, o que é a solenidade de Todos os Santos e qual é a representatividade para ela na igreja, dela na igreja. Sim, como vocês bem acabaram de dizer, também o irmão Alain, essas duas celebrações que nós celebramos no início do mês de novembro, né? Essas duas celebrações que estão uma ao lado da outra e que não estão uma ao lado da outra por acaso. Elas têm um sentido de estar justamente uma ao lado da outra. No dia 1º de novembro, nós celebraremos em toda a igreja a solenidade de Todos os Santos, quando a igreja se volta para a realidade do céu, para todos aqueles que já alcançaram esta plenitude da vida eterna, que é poder estar eternamente na presença de Deus, que é santo. Deus que é santo, 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 3 vezes santo. E todos aqueles que estão na presença de Deus participam da sua santidade. É como se os raios da santidade de Deus atingissem homens e mulheres que também viveram aqui na terra a sua vida de acordo com a vontade de Deus e agora podem participar do céu, da plenitude da vida, que é a santidade. E depois, no dia 2, nós iremos celebrar os falecidos, que são justamente aqueles que ao longo desta vida também procuraram a santidade. E se porventura ainda ficou alguma consequência, aquilo que nós vamos chamar, a igreja vai chamar de pena temporal devido aos seus pecados, se porventura ainda há algo que precisa ser purificado, há algo que precisa ser lavado para poder estar plenamente diante de Deus, da santidade de Deus, então no dia 2 nós vamos rezar justamente por esses falecidos, para que eles possam alcançar esta santidade, para que eles possam alcançar esta plenitude da vida. Portanto, a igreja colocou uma celebração ao lado da outra justamente porque no dia 1º, quando nós celebramos Todos os Santos, não são somente os santos que foram canonizados pela igreja, os santos que estão nos altares. Por isso a igreja colocou todos os santos, por quê? Porque são inúmeros homens e mulheres, como diz o livro do Apocalipse, que nós vamos ouvir justamente na primeira leitura da missa dessa solenidade, que é uma multidão de homens e mulheres que trajavam vestes brancas, traziam palmas nas mãos, portanto representando ali os mártires e todos aqueles que já se purificaram, portanto todos os que já estão no céu. Eu costumo dizer isso para o povo, né? É muito provável que algum parente nosso já seja santo, já esteja na santidade e intercede por nós. Muitos dos nossos que conviveram conosco, que jamais serão oficialmente reconhecidos pela igreja, mas que já são santos. E ao mesmo tempo, no dia 2, rezamos ainda então por todos os falecidos, não só pelos nossos parentes, pelos nossos entes queridos, mas por todos aqueles que ainda não alcançaram a santidade e que necessitam desta purificação. Por isso a igreja celebra todos os santos e no dia 2 todos os falecidos, para que ninguém seja de certa forma esquecido da nossa oração. E nós podemos dizer assim, né, Padre Leandro, que nós somos peregrinos neste mundo, olha o Ano Santo, peregrinos da esperança, construindo essa morada no céu. Agora, Padre Leandro, tem a impressão que às vezes as pessoas falam, um dia eu vou chegar lá no céu, vamos ver se eu fico santo ou não. E parece que esse negócio não se constrói no dia a dia da nossa vida, essa santidade no cotidiano. O nosso amado Papa Francisco, de saudosa memória, escreveu um belíssimo documento dizendo isso. Todos somos chamados a essa alegria da santidade, não é? Gaudete et exultate. Como é que a gente vive essa santidade no cotidiano? Exatamente, todos nós somos chamados à santidade. A santidade não é apenas para alguns, mas pelo batismo, pela nossa condição batismal, nós já somos inseridos na santidade de Deus. Até na cerimônia do batismo nós invocamos os santos. Por quê? Porque nós queremos que por meio do batismo nós também nos tornemos santos. E ser santo no dia a dia é justamente não viver coisas extraordinárias, apesar de que muitos santos também viveram, nós sabemos disso e conhecemos pela história.
mas a santidade também se dá nas pequenas coisas. A santidade também se dá no diário, no cotidiano da nossa vida, procurando estar em comunhão com Deus, já que a santidade é a comunhão plena com o Senhor. Por isso, a santidade, como bem disse o irmão Alain, não é uma realidade para depois da morte. A santidade não é algo para o futuro. A santidade é hoje. Na verdade, quando a igreja, inclusive, proclama a santidade, não é o Papa que faz alguém santo. O Papa simplesmente, a canonização é justamente reconhecer publicamente a santidade daquela pessoa, o que aquela pessoa viveu. Tanto que quando ela vai ser canonizada, o processo de canonização, né, como temos aqui, por exemplo, Padre Vitor Coelho, né, o que é? Um levantamento de toda a sua vida, do que ele disse, do que ele ensinou, do que ele fez, de como ele viveu. Portanto, a igreja reconhece que aquela pessoa viveu a santidade e por isso certamente está na glória do céu. Portanto, não é se tornar santo depois, mas é querer e desejar e buscar ser santo hoje para poder ser merecedor da santidade plena do céu no futuro. E quem está nos ouvindo a viver a santidade hoje, de que maneira viver a santidade hoje? Que exemplos práticos o senhor sugeriria? Eu acredito que seja com simplicidade, né? Vivendo a simplicidade, vivendo o amor, né, verdadeiro, abrindo o coração para Deus, procurando ter gestos e atitudes simples, mas que brotem de fato do profundo do nosso coração. Na família, você se santificando, sendo um esposo fiel, uma esposa fiel, sendo um pai, uma mãe amorosos para com seus filhos, sendo filhos obedientes aos pais, respeitando os pais. Na comunidade, você procurando viver a unidade, onde há tantas diferenças, não permitir que as diferenças sejam maiores do que aquilo que nos une, aquilo que nos integra como comunidade. Então, são pequenos gestos, permitir que possamos viver as realidades de Deus e deixar, de certa forma, muitas vezes, aqueles vícios que nós, às vezes, insistimos em manter, né? E é interessante, né, Padre Leandro, porque a base de tudo isso vai ser a palavra de Jesus. Olha, e ele nunca deu muita ordem, né? Sempre, olha, se vocês quiserem me seguir, tá aí. Quem quiser ouvir, mas ele diz, isso eu vos ordeno, que vocês amem. Se a gente viver esse amor na plenitude, então vai dar esse sentido todo para essa vida santa nossa, não é? Agora, padre, uma curiosidade nesse tempinho que falta para nós, a igreja celebra 1º de novembro todos os santos e santas. Na liturgia da igreja no Brasil, essa festa em geral vai para o domingo. Só que esse ano, 2 de novembro é domingo, comemoração dos fiéis defuntos. Então, o preceito diz que nós devemos participar da celebração no sábado, pedindo essa graça da santidade, e no domingo, rezando pelos fiéis defuntos. É isso mesmo? Exatamente. Participar da missa aos sábados, a liturgia será justamente da solenidade, né, de todos os santos, já que o dia 2 caiu justamente no domingo. Então, a festa do dia 1º, que seria transferida, né, para o domingo, será celebrada no próprio sábado. E também por que a solenidade, em tese, de todos os santos, ela teria até uma precedência, porque finados não é solenidade, né? É uma comemoração, mas justamente porque para nós o dia de finados é um dia justamente dentro da nossa religião e da prática também da nossa fé, é um dia importante em que nós também recordamos os falecidos, rezaremos pelos falecidos, algo muito importante, lucrarmos as indulgências, né? A indulgência plenária que a igreja concede aos falecidos, que nós podemos lucrar para os nossos falecidos. Então, por isso, a igreja mantém a comemoração no dia 2, mesmo caindo num domingo. Agora, é importante, sim, termos presente que a liturgia será, de fato, diferente. A do dia 1º de Todos os Santos e a do dia 2, a de Finados. Porém, o preceito em si, é claro, do domingo, para quem for no sábado, mesmo que participe da solenidade de Todos os Santos, já estará participando do preceito domingo. Porém, é claro que voltar a celebrar... Vai valer já a de sábado, vai valer para o domingo? É o que o povo sempre pergunta, né? Mas assim, voltar, eu acho que no domingo é importante também para celebrar os seus falecidos, né? E não só no dia 2, mas do dia 1º até o dia 8,
a igreja concede então essa indulgência plenária. O que é essa indulgência? São graças especiais que a igreja concede para justamente o alívio das penas temporais que o pecado muitas vezes deixou em nós. Consequências. Para explicar de uma forma mais simples, eu costumo dizer que quando a gente faz uma ferida, a gente cura essa ferida e está totalmente curado. O pecado é uma ferida que, através do sacramento da confissão, é curado totalmente, é absolvido. No entanto, ele deixa sempre ali uma cicatriz, uma consequência, uma pena, ou seja, uma consequência que aquele pecado gerou. E eu preciso reparar aquilo, Por exemplo, algumas penas até são difíceis de serem reparadas. Você fez uma calúnia, por exemplo, para com uma pessoa. Você se arrependeu, você pede perdão na confissão, é absolvido, mas precisa reparar isso. Então, como reparar, muitas vezes, um pecado como esse? Então, é necessário buscar já agora reparar isso. Mas, se porventura você não conseguiu reparar todas as penas dos seus pecados ao longo da vida, então agora é o momento de rezarmos por aqueles que ainda necessitam reparar essas penas, e a indulgência é uma graça para justamente aliviar ou purificar dessas penas do pecado. Portanto, finados é não só um dia de saudades, mas finados é um dia de oração. É dia em que nós devemos rezar pelos nossos falecidos. Não só chorar a saudade dos nossos entes queridos, mas rezar por eles, especialmente por aqueles que precisam da nossa oração para alcançarem a santidade de Deus. Que bom. Maravilha, E muito isso bom, que a padre. gente falou, que cantamos, cremos na vida. Essa é a nossa esperança cristã. Padre Leandro, que beleza, viu? Queremos agradecer muito. Nós vamos ter um encontro aqui no Hotel Rainha do Brasil, uma celebração com o reitor. Eu vou ter um momento de espiritualidade. O Padre Leandro já me ajudou a construir o momento todo aqui, viu, Padre? Que bom. Obrigado, Muito viu? obrigado, pela seja sua sempre presença. O bem-vindo. Espírito Padre. Santo sopra onde quer, É verdade. Já soprou aqui também. Sempre bem-vindo Obrigada, aqui viu? conosco, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.